Olá! Tá começando o 201º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado essa semana pela Firmou Consultoria. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, assim como no último episódio do ADT, como foi o caso do Arthur de Vigir, tá por aqui com voz meio de Cid Moreira, o Felipe Espósito. Tudo bem? Tudo bem, um pouco resfriado, estamos gravando até mais tarde que o habitual, mas fora isso, tudo certo. E você, Marcos, tudo bem? Tudo bem também. Eu consegui driblar um resfriado há umas semanas. Eu falei até sobre isso no área de trabalho, que eu fui para Belo Horizonte, voltei, vou resfriado, pega Uber resfriado. Falei, vou ficar, certeza. Minha garganta começou a incomodar. Aí passou. Não sei o que aconteceu, não me questionei muito, eu só segui e aceitei. Ah, que bom. É sempre ruim, eu odeio essa sensação de garganta ruim, mas estou um pouco recuperado já e consigo gravar o episódio aqui para vocês. Excelente, vamos lá. E você se lembra do que aconteceu nessa semana em For All Mankind? Me lembro, reta final, agora falta só mais um episódio para acabar a temporada. E esse episódio teve mais vale espaço, né, Marcos? A gente sempre brinca com isso. Parece que quanto mais tá chegando perto do final, tem mais cenas espaciais, tem mais conflitos também. Mas foi um episódio bem intenso, né? Cenas de tiro, o pessoal invadindo lá a nave, tentando recuperar o controle. Tem gente que morre ali. Então, ao mesmo tempo, parece que o pessoal que, né, da equipe lá da Kelly tá prestes a fazer uma grande descoberta, dá a entender pelo menos que eles encontraram algo significativo. Então, foi um episódio bem intenso que eu gostei bastante. Tá, eu também. A hora que deu corte, né, pra começar a mostrar os créditos, eu falei, nossa, já? Tá. Ok. Foi a primeira vez na temporada que eu falei, não queria que tivesse acabado. Eu só falei, não, pera, dá mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, então... Então, eu curti e teve assim... Eles sabem que eles estão devendo no cartório com coisas mais ligadas à exploração espacial e etc. Então, no fim da temporada, até pra deixar a gente animado pra ver a próxima e pra empolgar também pra ver o Star City, dá pra ver que eles acumularam pra mostrar no restinho pra pegar a gente de novo, né? Começa lá com o casal lá andando por Marte e vendo o começo da invasão das nações ali, aquela cena meio clássica de guerra, né? O pré-invasão. Todo mundo sentado ali. Uma hora me lembrou muito Star Wars, aí lembra, sei lá, os filmes do Spielberg, de Soldado Ryan, coisa assim. Todos os soldados ali aguardando pra descer, pra invadir, né? Meio D-Day, assim, na praia lá da Normandia. A gente não vê o desembarque. Isso é uma coisa que me pega a temporada inteira, cara. Eles não mostram a coisa. Eles dão a entender que a coisa vai acontecer e mostram o que aconteceu. A invasão lá da central de controle, esse lance do tiro no finalzinho também do episódio, isso é uma coisa que eu notei, assim, né? A própria astronauta se machucando lá em Titan, né? O jeito que foi gravada aquela cena eu gostei. Que é um pouco claustrofóbico, né? Aquele capacete com vidro claramente feito pro CG, porque se fosse vidro colado no nariz assim, ia estar tudo embaçado o tempo inteiro. Então, eles ficam ali, você não consegue entender muito o que tá acontecendo. Tá escuro, né? Mas ela narrando o que aconteceu com ela, pra não mostrar ela lá escorregando e batendo com o martelinho na perna, etc. Eu falei, tá, me mostra as coisas, não me fala o que aconteceu, né? Vocês têm o poder enfim, né, de contar a história. E também achei que eles estão prestes a fazer essa descoberta, mostrou ali como é que funciona o processo para ir atrás de vida, né? Coletou lá a amostra lá do caninho para fora da nave, aí botou nas pipetinhas, analisa, mostra o que é de análise e não deu. Pra depois a gente ter a comparação e mostrar alguma coisa que deve achar os sinais de vida naquela aguinha que eles viram brilhar ali, né? Tipo, essas criaturas tem no mar mesmo aqui, né? Que você chacoalha a água, elas brilham. Pode ser alguma coisa mais ou menos assim, né? Isso eu achei bacana. E a treta toda lá da invasão. Se voltar nas temporadas, acho que toda temporada tem uma invasão, troca de tiro, né? Variações do mesmo tema. Mas eu gostei. E, claro, a ironia do destino de justamente ter sido um fogo amigo entre inimigos ali, né? Na situação, e agora você tem os inimigos se juntando de novo pra tentar salvar a vida do Marcos ali. Isso eu achei bem bacana. Sim, foi um conflito bem interessante e, novamente, um episódio agitado, e agora fico empolgado pro season finale, porque é isso. O começo da temporada achei bem arrastado, aí dali pro meio comecei a gostar mais dos episódios, mais espaço, mais ação. Tive essa sensação de, mas o episódio já acabou, eu queria mais. E quero ver como é que eles vão empacotar tudo isso em um único episódio, que é o que falta agora pra gente assistir. Eu gostei que eles usaram o termo FUBAR, que é um termo que eles usam no exército, que é Fucked Up Beyond All Recognition. E o cara só fala, this is FUBAR.
Eu nem vi como traduzir, espero que não tenham explicado, porque o ponto do negócio é mostrar a sigla. Né? Isso eu achei legal. E pra mim ficou claro que na hora que os invasores das nações mataram a polícia local, a câmera filmou. Depois, né, o Alex... É Alex, né? Eu nunca lembro o nome desse povo. É Alex. Sai da memória RAM rapidinho depois que acaba o episódio. Mas ele deve mostrar ali que os invasores, até mesmo a polícia local, pra ganhar o apoio de todo mundo. E aí sim, né? A história clássica, você tem dois inimigos, uma força maior opressora, os inimigos se juntam pra vencer a força opressora. Então acho que isso vai tomar esse mesmo caminho. Né? Mas foi um bom episódio, curti. Eu tava vendo os reviews do IMDb. É que assim, internet é onde as pessoas vão pra reclamar, né? O que a gente tá fazendo aqui, inclusive. Não tem jeito, né? Mas não acredito que esse é o mesmo show da primeira e segunda temporada. O que aconteceu? Esse bando de criança que não sabe atuar. Aí um outro, agora sim, agora tá engatando, agora vai voltar às origens. Então não estamos sozinhos na nossa ambivalência aqui sobre essa temporada. Na mesma página tem um nota 2 e um nota 10, né? Engraçado. É o resumo da internet, né? Mas é isso aí. Então temos só mais um episódio que vai se chamar This Is Our Land, que é uma música clássica lá, né? This Land is Your Land, This Is My Land. Enfim, né? Vamos torcer pra ser um bom final de temporada. Deu pra ver que quando eles querem, eles empolgam. É só se esforçar, né? É o que minhas professoras todas diziam quando era na escola. É só se aplicar que ele tira nota boa. É meio isso. Muito bem, vou começar com os follow-ups aqui sobre o que a gente vem comentando. E a gente falou sobre quando teve a mudança, o anúncio da mudança de CEO da Apple, e junto disso teve uma mudança grande na parte de hardware, e o John Struge, que vinha liderando chips, vai liderar toda a parte de hardware, e que ele já tinha colocado uma ou outra mudança de cargos, redividido tudo e reorganizado tudo em 5 divisões. E a gente viu mais chacoalhões que ele está fazendo ali em como que essas divisões de hardware vão se comunicar e se relacionar para trazer produtos novos, né? Para a Apple poder fazer coisas do jeito, me pareceu, mais alinhado entre o que surge de ideia e o que é possível fazer. Foi mais ou menos essa a sua leitura também? Sim, foi mais ou menos por esse caminho mesmo. É interessante ver agora como que as coisas vão se alinhar nessa nova direção da Apple, porque não é só mudança de CEO que está acontecendo. Vários cargos ali estão mudando. Então a gente deve ver, não imediatamente, mas a longo prazo, o resultado dessas mudanças. A ideia, né, pelo que a gente entende por esse report da Bloomberg, é que essas mudanças vêm para tentar integrar melhor os times, para tentar diminuir o atrito entre o design, a engenharia, quem está fazendo o software, que é uma coisa que, pelo que a gente escuta, sempre foi ali uma certa questão na Apple, até por aquela coisa de, tem que ser tudo segredo, aquela historinha de que os times não se conversam tanto assim e que às vezes isso gera ali alguns atritos. O hardware está pronto, mas o software não está. É o caso do HomePad, por exemplo, né, que dizem que está lá mofando no estoque da Apple há tempos e estão esperando alguém fazer a carangueja dar certo. E a ideia ali dessa mudança que está sendo promovida, né, não só por essa mudança de CEO, mas também pelo John Struge, é justamente integrar melhor os times. Até a matéria fala também que ele está estabelecendo um novo time de plataformas, ecossistema e parcerias, que também teria ali um time para focar em coisas de robótica, um time para focar nos produtos de áudio da Apple. Acho que vão ser mudanças bem interessantes, mudanças positivas. Nós já comentamos algumas vezes sobre a questão da Apple, do Tim Cook, que sempre teve muito sucesso, cresceu muito, mas que deixou um pouco a desejar na parte de produtos. E essas movimentações, pelo menos a minha impressão, é que nós vamos finalmente voltar a ver mais novidades que brilham mais os olhos no quesito produtos e também na parte de software mesmo da Apple. Então fico empolgado, mas sempre bom lembrar que não é porque o John Ternus assume dia 1º de setembro que dia 2 vamos ter uma Apple completamente diferente, né? Tudo isso leva tempo, muitas coisas que a Apple vai apresentar agora e ano que vem já estão prontas faz tempo, então daqui uns 3, 4 anos acho que a gente vai ver aí de fato os primeiros resultados dessa dança das cadeiras, dessas mudanças internas ali na Apple. Mas parece promissor. Eu ia te perguntar justamente sobre a janela que você esperava de começar a notar isso, e vai ser gradual. Tá? Isso é uma coisa importante também. A gente acha que vai acordar um dia e vai ter um bando de coisa diferente. Não vai ser super gradual. A gente vai olhar para trás nesses 5 anos e falar, tá, agora a gente consegue ver que mudou. Olha como é que tava lá em maio de 26 e hoje aqui em 31. Essas mudanças vão ser desse jeito que a gente vai começar a reconhecer. Né? Porque é um anúncio aqui e outro ali. Se for feito direito, vai ser
gradual e orgânico. Acho que esse é, no final das contas, o meu ponto, né? Então a gente vai deixar os detalhes aqui na descrição. E seguindo também com o que já foi notícia e voltou a virar notícia, Apple e Epic Games. Duas coisas. Primeiro, a Epic Games devolveu o Fortnite no mundo inteiro, porque ainda estava faltando país para voltar do jeito que era, etc, etc. Deve ter uma outra exceção aí, enquanto eles esperam, tipo o Brasil, né, poder lançar loja específica aqui. Esse foi um dos anúncios ligados à Epic Games, e eu vou dar as duas situações aqui para ouvir do Felipe, né? E a segunda é que a Apple entrou com um pedido para a Suprema Corte dos Estados Unidos revisar 2 pontos do processo todo que está rolando desde 2020, 2021, uma coisa assim, né? O primeiro, quando a juíza Ivone Gonzalez Rogers falou para a Apple, você tem que deixar o pessoal fazer compra interna por fora da App Store. A Apple falou, tá bom. E ela cobrou uma comissão. Deu 1 ano, a Epic Games reclamou. A Apple não devia poder cobrar comissão. A juíza falou, verdade, então a Apple tá ignorando a lei. A Apple falou, não, peraí, você falou que a gente devia poder permitir. A gente tá permitindo. Não tem nada no que você falou que a gente não poderia cobrar uma comissão. Então a gente tá cobrando. E aí ficou todo o lance do espírito da lei versus a letra da lei. A Apple entrou com um recurso que foi, tipo, pra Corte de Recursos. E a Corte de Recursos falou, é verdade, não tinha nada aqui na decisão sobre não poder cobrar. Então faz o seguinte, volta pra Corte Menor pra poder decidir o quanto que é. A Apple falou, então quer dizer que tá cancelado que a gente tava aqui desobedecendo a lei? A Corte falou, não. Ela falou, pô, mas se você decide, né? E aí a Apple pediu para a Suprema Corte reverter essa designação de que ela descumpriu a lei. Eu não sei os termos, talvez o termo não seja descumprir a lei. O injunction é quando tem a liminar. E aí tem o termo que seria que ela estava desrespeitando essa liminar. E ela fala o seguinte, tendo o nosso registro permanente aqui que a gente desrespeitou a liminar, vai pesar pra gente, pra nossa imagem no processo. E se a gente pode cobrar, não quer dizer que a gente desrespeitou. Então essa é a primeira coisa. A Suprema Corte manda a Corte de Baixo tirar essa designação? Essa é a primeira coisa. A segunda é o seguinte, a Apple fala, quem está processando a gente é a Epic Games. Não são todos os desenvolvedores do mundo que vendem nos Estados Unidos. Mas a decisão da Corte não diz só da Epic Games, diz pra todo mundo. E tá errado, porque o processo... E ela traz até um processo que tem a ver com a Casa Branca, que fala que uma corte não pode, desse jeito que ela fez, expandir um processo que é pontual para o que seria um class... Não é um class action, mas assim, para ser geral. Ela não tem essa autonomia, né? Então são esses 2 casos que a Apple quer mandar para a Suprema Corte. O problema é que, repetidas vezes, a Suprema Corte falou, sai isso daqui, a gente não quer olhar para isso. A Apple tentou mandar faz um tempo, a Suprema Corte não quis. A Epic Games tentou mandar, porque a Epic Games também tá brava, tá achando, ninguém tá feliz com esse processo, né? A Epic tentou mandar, a Suprema Corte falou não. Recentemente a Apple falou, Suprema Corte, a gente vai voltar com o caso lá pra Corte de Baixo, tudo bem, mas você pode só dar uma espiadinha nesse caso enquanto a gente prepara pra vocês o nosso pedido formal? Não. E agora a Apple mandou esse pedido pra Suprema Corte, eles esperam lá pra junho, ou tá no fim de maio, né? Junho ou julho, que vai ter um recesso lá de verão, dos juízes, etc., que a Suprema Corte dê um parecer inicial, pelo menos, não que ela decida ou não, mas de um jeito ou de outro, parece que esse processo está se encaminhando para o final, porque a Corte Menor vai começar a partir de junho ou julho também, eles definiram até o calendário para ter o compartilhamento de documentos para poder decidir se, de fato, a Apple pode cobrar a comissão e quanto que ela pode cobrar. E aí vai ficar dado o martelo e ela tá tentando brigar para que seja só a Epic Games e não todo mundo. Qual que é a sua leitura dessa situação, Felipe? Você fez um bom resumo, mas sim, parece que o caso tá próximo de chegar ao fim, até por isso que a Epic teria voltado o Fortnite nas App Stores ao redor do mundo. Ela até meio que argumentou ali que acredita realmente que o caso tá acabando, que ela vai ganhar em boa parte do mundo, e que por isso ela se sentiu confiante em retornar o Fortnite na App Store. Aqui no Brasil eu vi que voltou, parece que só na Austrália não voltou, porque lá a Epic diz que a Apple tá, ainda acho que tá conseguindo recorrer de uma forma que eles acham que a Apple talvez vai sair vitoriosa, e lá eles não retornaram, mas no resto do mundo, aqui no Brasil inclusive, o jogo já tá disponível, já dá pra baixar de novo. Curioso, que eu realmente tava assim, né, a gente tava brincando que o sideloading tá pra sair aqui no Brasil, tá perto, e por fim nem precisou esperar, né? Quem queria jogar Fortnite pode baixar agora de volta lá na App Store. E aí tem esse segundo caso também, que a Apple tá recorrendo lá no Supremo Tribunal, pedindo essa revisão. Teve essa questão justamente que eles falam que a ordem original não mencionava as comissões sobre compras feitas fora da App Store, que aí por conta disso eles não poderiam ser
punidos por não cumprir ali essa liminar. Mas a impressão é essa mesmo, de que o caso está chegando perto do fim e que a Apple não vai sair tão vitoriosa assim, no sentido que ela... Assim, eu costumo falar, né, que o terror da Apple foi ter banido o Fortnite da App Store lá atrás. Porque esse ato abriu um precedente inimaginável no mundo inteiro para a Apple, né? Todo o rolê da União Europeia, o que tá para acontecer aqui no Brasil, já aconteceu lá no Japão, deve acontecer nos Estados Unidos também. Ali foi um pontapé para uma dor de cabeça imensa para a Apple. E agora pode até ser que eles consigam meios termos, mas me parece que realmente esse caso tá perdido assim para a Apple, e a própria Epic já tá, antes de ter alguém batendo martelo, já tá se sentindo bem confiante de que vai sair, não sei se 100% vitoriosa, mas mais vitoriosa que a Apple, pelo menos. E vale lembrar que das 10 ou 11 acusações, ou pontos que a Epic trouxe para esse processo, a Apple venceu 9 ou 10. Uma que a Epic venceu foi justamente esse que tá dando esse problema todo. Imagina se tivesse sido mais, né? Esse processo não acabar nunca. Mas a gente tá mesmo, parece estar se encaminhando para... Sim, eu não sei o quanto que vai caber de recurso depois que sair essa nova decisão. E deve caber recurso, e independente de quem ganhar ou de quem perder, vai todo mundo ganhar ou perder, né? Vai ter recurso, vão ficar ali brigando, né? Mas aparentemente, pro jeito que está agora, ninguém pode ainda fazer, não tem mais recurso para ninguém. A Apple acabou com as chances que ela tinha de segurar, isso foi um pedido constante dela. Vai ter que voltar para a corte? Tá, vamos fazer o seguinte, até a Suprema Corte analisar, vamos segurar esse processo na corte menor? Até isso a Suprema Corte falou, não, anda com isso, filho, vamos lá, vamos ver esse processo, dá para rodar em paralelo, e a Suprema Corte falou, nada do que a Apple argumentou mostra que vai causar um dano irreparável se esse processo da corte menor, de quanto que vai ser a comissão, seguir rolando. Porque se lá na frente falar que não pode, aí cancela isso. Uma coisa não elimina a outra. Mas devemos chegar perto, né? Esse processo ele está perigosamente próximo de passar a duração do processo da Samsung. De quando teve todo o lance de que a Apple falou que a Samsung copiava iPhone, copiava iPad, ficou vai, não vai, o que é design, o que não é. Até acabar esse processo, e o que a Apple venceu foi assim, né? 1/5 do valor que ela gastou no processo. Mas o ponto é dela tentar impedir que as outras copiassem, que não tem nada, porque olha pro mercado hoje, né? Então, o da Epic é meio parecido, né? Mas é sobre App Store. Exatamente. Seguindo aqui com follow-ups, a gente já vem comentando sobre o que esperar de iOS 27 e coisa assim, e eu tinha já comentado por aqui, já tinha feito texto a respeito de como linguagem natural é uma coisa que vai destravar para muita gente o potencial da tecnologia, né? E o Shortcuts sempre foi um exemplo muito claro disso, porque ele é super útil, super potente, super difícil de mexer. Para quem não está familiarizado ou familiarizada com fluxos de automação, o que são variáveis. E eles facilitam muito, tem as variáveis mágicas, que ele entende sozinho o que é variável, passar para frente e para trás. E o Felipe explorou bastante isso, né? Quando chegou integração com a Apple Intelligence, para você poder botar o modelo ali para mastigar as coisas, mas ainda assim está super limitado, né? E pintou um dos vazamentos relatórios aí de que o que pode chegar no iOS 27 é um shortcuts empoderado por IA. Então você fala shortcuts, faz para mim um atalho que blá 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 blá, super complicado. Teoricamente ele vai fazer isso para você e te entregar um negócio pronto. Perfeito, né? Eu escrevi sobre isso, como queria que isso acontecesse, vai ser tão legal. O que aconteceu na última semana? Federico Viticci, do Mac Stories, publicou essencialmente isso. Ele publicou o Shortcuts Playground, que ele explicou no Connected, eu vou deixar o link na descrição aqui do podcast dele, o processo que ele fez para treinar os modelos, para fazer certo esses shortcuts, cara, é um milagre tecnológico, porque ele foi fazendo, tem um lance agora que está aparecendo de pesquisa de IA, que é de treinamento recursivo para IA e meio que fazendo sozinho as coisas. Ele colocou assim, 1000 iterações do negócio na tentativa e erro até acertar, e se desse errado, ele entender sozinho o que deu de errado, terminou o shortcut, vai, testa, se der errado, volta, sozinho fazendo isso. Um processo super legal. E ele liberou isso para todo mundo, para poder já começar. Ele falou, tenho 100% de expectativa que a Apple vai sherlockar isso na WWDC, né? Tá
pingando uma coisa dessa, mas pra quem quiser usar, o link vai estar aqui na descrição. Eu não sei se você teve tempo de ver, Felipe, mas pra mim isso é muito legal. A parte mais legal dessa evolução toda de IA dos últimos anos é esse tipo de coisa. Eu ainda não testei esse Shortcuts Playground especificamente, mas a ideia parece ser muito legal e eu vi que teve o report da Bloomberg falando que uma das possíveis novidades do iOS 27 deve ser a criação de atalhos usando uma linguagem natural, usando modelos de IA para entender o que a pessoa quer, identificar quais as opções variáveis disponíveis e, em cima disso, criar um atalho, que eu acho ótimo, porque assim, eu que me considero um usuário avançado, quando vou mexer no Shortcuts eu me perco. Tem muita opção hoje em dia, tem muita coisa para procurar, e assim, a busca não é tão precisa, não que não é tão precisa, às vezes você sabe que tem o recurso, mas ele se chama, o nome dele tá diferente do que você tem na cabeça, e isso já cria um atrito de, tipo, pô, cadê aquele negócio que eu sei que tem? Na verdade tem outro nome, até você lembrar o nome correto, achar na lista. Então você ter uma IA que entende o que você tá pedindo para criar o shortcut, deixa o recurso super mais prático, mais divertido, mais amigável, mesmo para quem não sabe ali, não tem esse tempo para mexer, porque o shortcut é poderosíssimo, né? Dá para fazer 1000 coisas diferentes, desde você fazer... Eu mesmo tenho shortcuts para tocar playlist específica num HomePod específico da casa, tenho playlist para trocar... Playlist, não, tô confundindo, já falo. Tenho shortcuts para trocar meu wallpaper dependendo do meu modo foco, dependendo do horário do dia. Então dá para brincar muito com shortcuts, tem para converter arquivos, dá para fazer muita coisa, é muito legal. Mas é isso, dá um trabalho você montar os shortcuts e explicar isso para quem não conhece, para a maioria dos leigos. Então, se você tiver ali uma IA que você fala, eu quero que meu iPhone troque de wallpaper todo dia às 6 da tarde, e ele vai lá e faz isso por você, pô, maravilha, super legal. Então, fico bem empolgado. Depois eu vou dar uma testada melhor nesse Shortcuts Playground, mas é isso, a própria Bloomberg já fala que provavelmente no iOS 27 teremos isso integrado de uma maneira nativa já dentro do aplicativo Shortcuts. Boa. E uma coisa que eu não comentei é que ele fez isso funcionar com o Cloud Code e com o Codex. Porque no fim das contas, a extensão .shortcuts é um arquivo XML, que é uma estrutura normal, tradicional de programação. Ele é bem fácil de mastigar e de interpretar, de dar outras saídas, etc. Está amplamente documentada na história da internet, então tem muito material de treinamento de XML em cima disso. Então ele juntou essas coisas todas para fazer. E sabe o que eu acho interessante pensar? A gente sempre dá uns exemplos bestinhas, entre aspas. Tipo isso que o Felipe falou. Todo dia troca meu... Mas, cara, isso que as pessoas mais vão usar. Né? A gente fica tentando achar exemplos muito... pegue a minha agenda de contatos e faça não sei o que junto com o calendário. Crie um alerta unificado que jogue no Notion um resumo da... Cara, essa... Sei lá, não vou falar nenhum palavrão aqui, mas essa... estimulação de tecnologia pela estimulação, ela assim, a gente que gosta da tecnologia, tô dizendo, tá? A gente que gosta vê o valor. Mas o público geral mesmo, né? Mamãe, vovó, que vão usar isso no dia a dia, aprecia esse tipo de coisa. O benefício tá aí. Então, eu acho isso, o potencial disso é sempre gigantesco. Eu acho super legal. Então, vale a pena dar uma olhadinha. É meio, assim, né? Assim como tudo que envolve o que o Federico Vittiti faz, a parte técnica, ela é impecável, é super legal, é linda, é legal de conhecer, interessante, mas não precisa muito disso para fazer o negócio funcionar. Então vai lá, dá uma espiadinha, e quem testar, quem tiver shortcuts bacanas, né, comenta com a gente, compartilha com a gente, que vai ser bacana poder ilustrar com exemplos mesmo de vida real o que dá para trazer de benefício para todo mundo. E antes da gente trazer aqui os assuntos que pintaram ao longo dessa semana, eu quero trazer um pouco das minhas impressões a respeito do livro Steve Jobs in Exile, que saiu na semana passada, do Dr. Jeffrey Kane, que é um livro que conta com muitos detalhes o que aconteceu durante os anos em que o Steve Jobs saiu da Apple e o tempo que ele passou na Next até a Apple adquirir de volta a Next. Você, por acaso, chegou a ver o livro, ter tempo de ler esse livro, sabe mais ou menos o que rola? Esse eu ainda não tive a oportunidade de ler, eu dei uma olhada ali por cima no que ele traz, que realmente parece que é essa ideia, né, de pegar essa época perdida ali do Steve Jobs quando ele estava fora da Apple, mas eu ainda não tive tempo de ler, Marcos. Eu ainda tô lendo aquele outro livro que saiu dos 50 anos da Apple. Pode crer, que é o do... Tô olhando pra ele aqui, esqueci o nome do autor. Do Pogue, David Pogue. Isso. Sim.
Então, esse foi uma coisa que, no meu review do livro, eu publiquei no 95Mac, o link vai estar aqui na descrição. A primeira coisa que eu dizia é que eu achava que eu estava sendo muito original para falar isso, né? Que esses 2 livros que saíram quase ao mesmo tempo, eles servem muito bem como um complemento perfeito do outro. Aí teve uma entrevista com o Jeffrey Kane que ele falou exatamente isso. Eu falei, bom, vou tirar do meu review, porque senão parece que eu tô copiando o cara, né? Mas né? Eles são muito complementares, porque o livro do David Pogue é sobre os 50 anos da Apple. Então, quando o Steve Jobs sai da Apple, não é sobre a Apple, se ele fosse falar do Jobs. Então, ele segue falando da Apple, dos anos todos, até chegar em Gil Amelio, que foi o CEO que ninguém nunca levou a sério, e foi mesmo o que o Jobs substituiu, foi o Gil Amelio que acabou comprando a Next, né? Então, eles são um bom complemento um do outro. Mas tem umas coisas nesse livro do Jeffrey Kane, esse Steve Jobs in Exile, que são legais porque ele passou anos pegando material de arquivo, falando com as pessoas que trabalharam, ele falou com... A Next teve, sei lá, um bando de cofundador, falou com todo mundo, e essas pessoas mostraram documentos que elas tinham lá guardados, estavam em uma caixa. Se não tivesse ido atrás, ninguém ia saber. Sabe, tem umas histórias super legais ao longo do livro inteiro, mas tem umas coisas que permearam o livro, que é engraçado, e até isso no meu review eu falei, né? Como elas se repetem até hoje em dia. O lance de ser um computador feito 100% nos Estados Unidos, contrato com o governo americano, teve toda uma parte da história da Next que foi sobre contrato com CIA, oferecer para o Pentágono, coisa assim, um assunto super atual, com isso que a gente está vendo da Anthropic, né? E tem todo... Eu fiquei pensando também em, sei lá, em Star Wars. Tem uma parte de uma das trilogias que é só sobre comércio e troca, e imposto, e importação e não sei o quê. E o livro começa aí nisso, assim, você vê que no fim das contas, por mais empolgante que uma história seja, sempre tem esse pedacinho que é o que rege, né? No caso da Next, começou como uma empresa de educação. A gente vai fazer um computador que vai ser parrudo para o mercado de computação, para o mercado de educação, mas não tipo, para usar em escola, mas para usar em universidade, aquela coisa mais cerebral, cabeçuda, acadêmica que o Steve Jobs sempre quis buscar com as coisas dele. Né? Mas o problema de sempre, é muito caro, ele demorou muitos anos para lançar o computador, e foi mexendo no projeto, era para custar menos de 3 mil, foi custar 7 a hora que saiu, essas coisas dele, né? Então tem muito disso aí a educação não era mais o mercado, agora vai ser para o corporativo. Agora vai ser para o governo. E ele ficou, durante esse tempo todo, e é muito engraçado ver isso no livro, como ele ficou meio que se auto-sabotando. Então, vai fazer um acordo com a IBM. Cara, a IBM vai ter sistema da Next rodando no computador da IBM, vai fazer o computador, você vai poder... Cara, na véspera ele foi numa reunião e explodiu tudo e acabou o acordo. Depois da IBM ele tem investido um monte. A Canon também investiu. Canon não, um dos dois. Investiu um monte também. Ele falou, gente, se vocês não derem 30 bilhões de dólares pra gente, a gente vai falir amanhã. Então passa o Pix aí. Aí ele conseguia fazer isso, mas na hora de entregar, ele, não quero mais fazer. Então você ficava o tempo inteiro, né, e o acordo com o governo, a mesma coisa. E a minha leitura disso é que, e isso ele tem uma frase que o Jeffrey Kane traz no livro, que ele fala sobre quando você se compromete a fazer uma coisa, você abre mão das vidas que você poderia estar vivendo para viver essa. E no livro eu achei um pouco disso, que ele não estava convencido ainda de que essa era a nova vida que ele queria viver, então ele quis deixar as oportunidades dele abertas para estar convencido de que essa ia ser a grande ideia, e com isso ele mostrar que a Apple tinha sido, tem um rancor, né? Que a Apple tinha sido errada de mandar ele embora, porque, tá vendo? Eles que perderam, porque estou aqui com a minha genialidade. Então, com isso, ele ficou meio parado, né? Desenvolveu um sistema muito bacana, toda a parte de orientação a objeto, programação, orientação a objeto, veio daí, uma coisa que tem até hoje nos sistemas todos. A gente até falou bem rapidinho sobre isso no ADT, né? O NS de desenvolver para Mac é Next Step, que é o sistema da Next. Então, isso até hoje funciona, está lá por causa do Next, né? E se as coisas tivessem sido de outras formas, ia estar todo mundo hoje usando os Next Cubes e usando o Next Step como sistema. Ou ia estar usando o PC, que tem um acordo com a Microsoft, uma hora ia comprar a Next também. Ele também explodiu esse acordo. Então, o livro inteiro é pontuado por isso, assim. Né? Ele, com o rancor de ter sido mandado embora da Apple, e não foi que ele foi bem mandado embora. Tiraram ele do projeto, ele ficou lá, até um dia que ele falou, cara, então quer saber, eu vou pegar minhas coisas, eu vou embora, eu faço a minha coisa aqui. Aí ele montou a Next, fundou a Pixar também nesse meio do caminho. Aí tem toda uma parte de quando ele conheceu a Laurene Powell Jobs, que virou a esposa dele. Foi nesse meio tempo. E ele começou a dar valor para coisas mais ligadas. Ficou mais calmo. Família, teve um filho. Ele tinha tido aquela filha que ele não reconheceu por anos, né? E então isso sempre bagunçou muito a cabeça dele. Aí por conta da culpa que ele tinha, ele botou o nome da Apple Lisa, mas nunca deu muita... Ela chamava Lisa, né, essa filha. E o livro vai mostrando o caminho afunilando até ele voltar para a Apple e...
mais calmo, mais focado, né, não achando que era Deus. Ele tinha certeza, depois se desconvenceu, ele se questiona o tempo inteiro na época da Next, né, não consegue chegar à conclusão de nada. É uma paralisia de escolha enorme, né, ele sem a segurança que ele tinha de quando ele achava que sabia tudo. O mundo foi dando chicotada nele até aprender, né? Calma, baixa essa bola. Né? E o livro inteiro ele é muito legal. Eu li num dia, que eu queria fazer rápido o review, então foram 6 ou 7 horas ali de leitura intensa. Mas dá pra ler aos poucos, no fim de semana, chuvoso, como tá uma boa parte do Brasil. Agora, vale a pena. Recomendo demais. Esse é um dos livros mais bacanas que eu já... Porque é uma história que ninguém mergulha muito a fundo, né? A gente sempre pensa, ele saiu ali, foi mandando embora, e daqui a pouco ele voltou. Cara, foram 10, 12 anos dele fora. Ele fez um bando de coisa, né? E o pior, o que mais ficou famoso dos anos dele de Next é aquele filme bem ruim, o Steve Jobs, que é o Michael Fassbender, que foi dirigido pelo Danny Boyle, que é um diretor que eu adoro, foi escrito pelo Aaron Sorkin, que é o meu herói da vida de roteiro. Esse filme é ruim. E ele, pra reduzir as coisas pra um filme, tornar cinemático, tem um monte de história que não tem nada a ver, né? O livro corrige um pouco disso e traz as entrevistas, os documentos, os fatos, coisa que rolou reunião com 3 pessoas. O Jeff Kay conversou com uma, ela estava lá, né? Então isso tem um valor histórico muito grande. Recomendo demais esse livro, é muito legal. Pô, imagino, e igual você falou, que ainda não li o livro, mas por outras obras que retratam Apple, retratam Steve Jobs, é sempre um período que pula, né? É isso, é um período grande, de mais de 10 anos, e você pega... Teve aquele outro filme Jobs também, do Ashton Kutcher. Esses filmes sempre tem várias críticas que eles não são tão fiéis, óbvio, né? Dramatiza muito, mas né, tem esses filmes, e sempre quando chega na parte que o Jobs sai da Apple, pula, 10 anos depois, tipo, ignora tudo o que aconteceu ali, né? Mostra, não é tão interessante. Então deve ser legal mesmo você se aprofundar mais nesse período meio esquecido. É bem interessante justamente, porque esse livro veio logo depois do livro dos 50 anos da Apple, então deve ser de fato um complemento. Eu vou procurar depois, quando eu terminar a leitura desse, para começar a leitura desse próximo. Boa. E uma coisa que eu aprendi, Doom foi programado num computador da Next. Olha! Então já rodava desde cara, tem a brincadeira de rodar Doom em tudo, né? Então já rodava, né? Exato, exatamente, né? E é engraçado, porque o Excel saiu primeiro para Mac, o Halo saiu primeiro para Mac, agora o Doom foi programado, a Comic Sans foi feita num Mac, agora o Doom foi feito nisso também. A própria web, né? Tem uma passagem sobre isso, o Tim Berners-Lee, durante lá todo o lance de começar a fazer o protocolo para usar a web, também ali no computador da Next, né? Em meio a isso tudo, não vendia porque era muito caro e não funcionava. Aquele mesmo que a gente sempre vai fazer o evento de lançamento. Era tudo meio fake, porque o negócio travava, o que era o demo para fingir que era ao vivo não era ao vivo. Tinha alguém lá atrás com um saco de gelo e um ventilador para resfriar o processador, que não pegava fogo. Então essas historinhas assim de eventos são bem legais. Não posso recomendar o suficiente. Muito bacana Steve Jobs in Exile. Boa. Bom, a seguir vamos trazer aqui as coisas que a Apple lançou na semana passada, que já virou tradição, né? No pré-WWDC, pré-iOS do ano, ela fazia anúncios que tem a ver com acessibilidade que vão chegar justamente com um sistema novo. Mas antes de falar sobre isso, vou agradecer a Firmou Consultoria, que quer falar com você, que deixou para última hora para resolver a declaração do seu imposto de renda. Manda para eles. Eles vão matar no peito e vão fazer bonitinho para você. Eles brincam com a gente, quanto mais complicado, melhor. Então, se você deixou até agora porque está enrolado, vai no Facebook, vai no Instagram, procura por @Firmou Consultoria, conversa com eles, fala que escutou aqui o A Fonte e deixa eles resolverem para você, assim como eles fazem aqui pra gente todos os dias, não só de imposto de renda, mas eles cuidam, né, de empresas, startups especialmente, que estão ligadas com o mercado de tecnologia. Quando a gente foi abrir a Gigahertz, eles fizeram tudo bonitinho pra gente, não teve atraso, não teve dor de cabeça, não teve, sabe? A gente pediu e eles resolveram. É uma raridade esse tipo de coisa, né? Então vai no Facebook, vai no Instagram, especialmente se o seu imposto de renda está enrolado para declarar. Aproveita essa semaninha e deixa isso na mão deles para eles resolverem para vocês, assim como eles fazem todo dia aqui pra gente. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Firmou! Muito bem. Pertinho da WWDC, todo ano, tem o Dia Mundial da Acessibilidade e a Apple tem aproveitado esse dia para poder fazer os anúncios de recursos de acessibilidade que vão chegar ao longo do próximo ano. Eu tô falando pra caramba aqui pra poupar a garganta do Felipe, mas eu vou agora inverter e perguntar pro Felipe, de partida, o que te chamou mais a atenção, quais você curtiu, o que você achou desses anúncios? De todos esses anúncios, recursos de acessibilidade são sempre importantes, a gente sabe, a Apple é muito conhecida por focar bastante em acessibilidade,
Mas sempre tem aqueles recursos que caem no gosto popular, igual o Assistive Touch. Tem sempre algum recursinho que a galera descobre que existe e acaba usando. Eu conheço gente que gosta de ativar aquele haptic feedback nas músicas, né? Que a música vibra ali, o celular vibra enquanto você tá ouvindo música. Eu não consigo doido, mas tem gente que gosta de usar, né? Então, beleza. Mas de todos esses que a Apple mostrou, o que mais chama a atenção é o Voice Control. O iOS hoje já tem um Voice Control, que é diferente da carangueja, que é um recurso de acessibilidade que você ativa, ele fica sempre ouvindo, e aí você dá comandos para ele ir tocando em partes específicas da tela. Mas hoje esse Voice Control ele é bem robotizado, então ele basicamente ele mostra vários labels, né, vários rótulos nos ícones ou nos botões, que nem todo botão tem um texto claro. E aí você fala, toca no botão número 3, e aí ele toca, agora toca aqui, agora digita isso, e aí ele permite que você controle o celular sem as mãos. E a Apple mostrou um teaser desse novo Voice Control que ela mesma fala que é alimentado por modelos de Apple Intelligence. E o que muda? Que agora a conversa para você navegar pelo sistema fica extremamente natural. Ao invés de você falar, toca no botão 3, você vai falar, abre o Telegram, seleciona a conversa com o Marcos e você vai digitar tal coisa. E o sistema vai fazer isso. No teaser da Apple, ela usa o Files como exemplo. Aí fala, abre o Files, toca na pasta laranja, escolhe o arquivo tal. Então fica muito mais natural. E por que isso chama a atenção? Primeiro, né, é um recurso muito legal, muito útil para quem precisa dele, mas essencialmente a Apple meio que confirmou que teremos uma carangueja com agentes de IA. Porque é o que a gente estava esperando desde 2024, a promessa de que a carangueja poderia controlar certos aspectos do telefone. A Apple mostrou. Abrir tal aplicativo e achar tal foto, ou mandar uma mensagem, pegar um link que está na mensagem e salvar na minha lista de contatos. Tudo isso dependia da carangueja entender o que estava ali na tela do telefone, o que a Apple não conseguiu entregar até hoje. E meio que os modelos, se a gente for analisar, os modelos que a Apple deve estar usando para esse Voice Control devem ser os mesmos modelos que ela vai usar para carangueja com agentes que vai entender o que está na tela do seu celular para você falar, encontra a mensagem do fulano dia tal, e ela vai lá e vai achar. Então, empolga não só pela parte de acessibilidade, mas porque talvez é uma forma sutil da Apple ter confirmado que de fato ela conseguiu, depois de 2 anos, fazer a carangueja que nós estávamos esperando, e aí isso por si só já me empolga bastante. Tem umas outras novidades, né? Ela fala legenda automática para vídeos, acho que isso vai ser muito grande para várias pessoas. Tem um recurso muito legal do Vision Pro que é para controle de cadeira de rodas, né? A pessoa que não tem movimento, controla só com os olhos a cadeira de rodas, é muito legal. Mas pensando naqueles recursos que empolgam todo mundo, esse do Voice Control me pareceu um teaserzinho ali do que a gente vai ter com a nova carangueja finalmente. Isso de você usar a linguagem natural para o Voice Control é um dos exemplos mais óbvios de como processamento de linguagem natural é o que vai... E eu vou martelar de novo, né? O tipo de coisa que me empolga para tudo que tem a ver com o computador. Em vez de você aprender a falar a linguagem do computador, agora o computador sabe falar a linguagem do humano. Você reduz muito a barreira de entrada para fazer qualquer coisa, desde o voice control até fazer aplicativo, até fazer shortcuts. Então eu vou ficar martelando isso porque ainda não vai ser hoje, não vai ser amanhã, não vai ser esse ano, talvez ano que vem. Mas isso vai virar o principal jeito de se comunicar com qualquer tipo de sistema, né? Especialmente quando o assunto é acessibilidade. Eu sempre falei de acessibilidade nesse ponto, processamento mesmo de linguagem natural. Você falar e criar o shortcut, criar o aplicativo, interagir com o sistema, juntar as coisas todas. Então isso agêntico. Não é agente agora, né? Agora é o voice control, mas desse jeito, 100% fecha essa conta pra mim. O lance de legenda é o que você comentou, né? É aquela coisa que começa como acessibilidade, mas vai ser usado para bastante coisa, porque hoje em dia as próprias legendas que a gente vê automáticas de Instagram, de coisa assim, são quase boas. Especialmente em idiomas que não são inglês, deixa um pouquinho a desejar. Às vezes pega um termo errado, o jeito... Então, esse tipo de coisa começa a virar base de sistema. Assim, qualquer coisa que grave um vídeo vai ter que ter uma legendagem automática hoje em dia, porque já vai ter isso nativo no sistema, é a base, tudo vai ter que passar a oferecer isso. O controle de cadeira de roda com o Vision Pro, tirando o óbvio, é caro, ninguém usa, mas o jeito que eles mostraram ali de funcionamento, e eu sei que tem coisas muito mais baratas que fazem uma coisa parecida, mas como um exercício criativo tecnológico para quem tiver acesso a isso poder usar,
Isso é maravilhoso, super legal, né? Porque a maioria dos casos que a pessoa tá na cadeira de rodas, o controle dos olhos, ela costuma ter, então já consegue usar a partir dali, né? Eu sei que, por exemplo, o Chance Miller, 95 Mac, ele falou sobre isso recentemente no podcast do Happy Hour, então tô falando por causa disso, né? A mãe dele tinha esclerose lateral amiotrófica e ela, na cadeira de rodas dela, ele falou que ela usava um acessório que era com o queixo, que ela fazia o movimento do queixo para poder controlar. Se poder fazer no olho, pode talvez ser mais confortável, não sei, mas é uma possibilidade a mais, né, no fim das contas. E toda a parte eu vou voltar aqui a falar sobre linguagem natural, porque o pessoal associou muito isso ao que deve chegar em AirPods, ou com câmera ou sem câmera, mas você fazer esse tipo de comando para ele poder fazer as coisas para você, né? E aí tá uma matéria que saiu recentemente, tá isso, né? Agora faz sentido, um pouquinho mais de sentido. Na hora que você vê a tecnologia, você começa a aplicar no que tem de rumor, né? Você começa a ver para onde vai apontar. Faz anos que eu falo de câmera em AirPods e como isso a ser uma parte dessa história, e eu acho que agora tá mais óbvio que é meio por aí mesmo. Tudo se alinha. Tudo consegue se beneficiar dessa linguagem natural. Agora que a gente falou dos shortcuts com linguagem natural, que deve permitir que mais pessoas usem, isso vale para várias partes do sistema, porque é o que o Marcos brincou, da linguagem humana versus a linguagem do computador. Pensa, igual quando a gente vai fazer uma busca no Google, até antes das IAs popularizarem, a gente nunca perguntava como se estivéssemos conversando com uma pessoa. A gente sempre pensa em palavra-chave, né? Então, restaurar iPhone e pesquisar. É um negócio meio assim, né? Agora não, você pode falar, olha, meu iPhone tá com um problema assim, ele tá fazendo isso aqui, o que eu posso fazer? Vira uma conversa mais natural e é isso, você traz isso para vários aspectos, desde os shortcuts, a carangueja para te ajudar a realizar pequenas tarefas. Então, isso é muito legal. É claro que assim como quando anunciaram a carangueja lá atrás, veio aquela promessa, agora todo mundo vai viver conversando com o seu telefone. Não acho que a gente vai passar 24 horas falando pro telefone. Claro. Mas tem horas que é muito útil. Às vezes, sei lá, você tá com as mãos ocupadas, você precisa fazer uma coisa importante, você tem ali um negócio que tá te ouvindo e consegue lidar com uma fala mais natural, assim, sem ter um atrito tão grande como o que tem hoje com a carangueja, por exemplo. Então, eu fico muito empolgado, de novo, não só pelo fator acessibilidade, porque eu sei de pessoas que realmente precisam disso para conseguir usar o telefone, isso é muito legal, mas pra gente também, que vai ser útil ali, vez ou outra, quando precisar usar o telefone e tiver com as mãos ocupadas, vai dar pra controlar certos aspectos sem ter que ficar, qual shortcut, sem ter que ficar pensando em procurar lista, achar, você fala e o telefone entende o que você tá querendo dizer pra ele com a linguagem humana e faz, e isso é muito legal. E, novamente, pra Apple ter mostrado isso agora com um videozinho ali no press release, pra mim é um forte indício que ela tá pronta pra entregar isso no beta 1 daqui 2 semanas, que eu acho que, pelo que a gente já observou de outros, né, principalmente na WWDC do ano passado, ela parou de anunciar coisa que não vai estar pronta pra ela entregar de imediato. Então, me parece que é um forte indício de que dessa vez a gente vai ter a carangueja com os agentes de IA que vai entender o que tá na tela do celular. Finalmente. Tomara. Isso que você falou de usar a sintaxe normal de pesquisa, não a sintaxe de pesquisa, é uma coisa que o próprio Google martelou muito na Google I/O da semana passada, né? O jeito novo de pesquisar não é calcanhar direito doendo por quê? É você fazer uma pessoa, você falar, né? Então, depende, claro, da adoção das pessoas. A gente passou a vida inteira acostumado a falar googlês para pesquisar no Google, então é um processo, né? E sobre falar mesmo, vocalizar, é engraçado que toda vez que eu, pelo menos, falo sobre isso, a primeira resposta é sempre, mas não é isso pra tudo. Na biblioteca, por exemplo, ninguém... Sim. Uma coisa não elimina a outra, né? Primeiro que eu acho que eu duvido que a pessoa vá na biblioteca na vida. Mas, em segundo lugar, não é pra tudo, não é o tempo inteiro, né? É uma possibilidade porque a gente tem mais costume de falar, se comunicar desse jeito. As pessoas falam com mais, sei lá, familiaridade do que elas escrevem, muitas vezes, né? Falar, às vezes, se você não sabe escrever bem, você fala. E você fala meio quebrado, tanto faz, o negócio vai entender. Esse é o poder do processamento de linguagem natural. Então, eu tô bem empolgado com o que vem daí. E falando de AirPods especificamente, saiu nesse último fim de semana um relatório da Bloomberg, o Mark Gurman falando sobre como no iOS 27 a Apple vai reformular toda a parte de ajustes dos AirPods, que hoje é meio escondido mesmo, né? Tem um monte de função legal lá, que ninguém sabe que existe porque você tem que ir em Bluetooth, achar os AirPods, tocar no i. E aí você entra no mundo de ajustes, né? Que a Apple vai querer tornar isso um pouquinho mais transparente para as pessoas. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Até eles tentaram facilitar um pouco esse processo depois de todo mundo reclamar. Agora, quando você está com os AirPods conectados, aparece já lá na primeira tela dos ajustes,
já aparece os AirPods para você pular para aquela tela que tem várias configurações. Ainda assim, é uma coisa meio escondida, nem todo mundo sabe onde fica, os ajustes dos AirPods são meio escondidos, e pelo que a Bloomberg falou, pelo que o Mark Gurman reportou, a Apple vai dar uma atualizada nesse layout da tela de ajustes de AirPods para ficar mais fácil, melhor organizado, então para os usuários entenderem melhor o que cada função, os ajustes, né, que você tem ali, desde o controle do cancelamento de ruído, dos microfones, aqueles ajustes para você encontrar o seu tipo ideal, tudo isso deve ficar melhor organizado e mais facilitado nessa nova versão do iOS 27. Ele falou que não vai ser dessa vez que a Apple vai fazer um aplicativo separado, que eu sei que tem muita gente que pede por isso, né, por ter um aplicativo separado. Realmente, acho que se você tem um menu de fácil acesso dentro dos ajustes, não é tão necessário assim. Uma organização ali já resolve o problema. Mas eu acho muito irônico, pegando esse gancho, por exemplo, como que a Beats, né, como ela tem esse foco já mais na galera que também usa Android, eles têm um aplicativo para Android. E é muito melhor gerenciar as coisas da Beats no Android do que no iOS. É bizarro, justamente, porque no iOS você vai lá, no Bluetooth, toca no izinho, acha o fone, tem que ligado. No Android tem um aplicativo que você entra, já tem o seu fone lá, você consegue mudar as configurações, tem equalizador. Atualização de firmware, que no iOS tem que dar 3 pulinhos, fazer uma reza e aí esperar a mágica acontecer. No app da Beats tem um botão lá, atualizar, ele baixa, mostra pra você uma barra de progresso. Então, assim, tá na hora do iOS ter essas coisas. Então, acho que, pelo que o Gurman falou, ele não é tão detalhado, o report não é tão detalhado assim, mas ele disse que vai ficar mais fácil de gerenciar as configurações. Então, eu quero acreditar que vem uma mudança mais ou menos nesse sentido. Boa. E também, uma coisa que ele falou é sobre o Apple Watch, que ele já tinha reportado, né, que a Apple estava tirando um pouco de investimento daquele tal do Project Mulberry, que ia ser um assistente de IA de assinatura para ser o seu coach de vida com base nos seus dados coletados pelo Apple Watch, para você dormir melhor, viver melhor, exercício, estresse, recuperação, isso tudo junto com aulas e videoaulas, para poder tirar o máximo proveito disso. Parece que o Ed Q olhou para isso e falou, gente, nada a ver, não tem o suficiente aqui para lançar mais uma assinatura, então vamos pausar isso por enquanto. Segue investindo, vão fazer produto, serviço que eu digo não de assinatura, mas coisas que dê para entregar com base em IA, mas esquece por enquanto a assinatura. E aparentemente, de acordo com o Gurman também nesse fim de semana, uma das coisas que devem chegar no WatchOS 27 é um refinamento maior no rastreamento cardíaco. Ele não falou o que isso significa, ele falou só que improvements to heart rate tracking are coming. Tá chegando melhoria no acompanhamento da frequência cardíaca. Hoje em dia, tem alguns dados úteis que você tira disso, né? Quando você olha o gráfico de sono, por exemplo, que hora que o coração baixa a frequência, que hora que isso sobe. Uma análise de mais longo prazo disso pode te ajudar a identificar tendências, que às vezes é bom checar com um cardiologista, esse tipo de coisa. Mas no aplicativo de saúde, que eu já falei trocentas vezes aqui, que ele é impossível de usar, porque ele é muito complicado, os dados estão ali, né? Se você puxar, olhar, ficar procurando. Eu falei esses dias, publiquei no Night5Mac, uma matéria super interessante de um estudo que eles fizeram. Pegaram frequência cardíaca, o dado que fica ali coletado mesmo, e associaram isso com um dado de pressão arterial. E usaram dados em que a pressão arterial foi coletada junto com a formação da frequência cardíaca. Não no Apple Watch, com mecanismos, acessórios médicos cardíacos de verdade. É que eles fizeram com a IA, treinaram isso para ela associar o que está acontecendo com a frequência cardíaca junto com a pressão. Depois eles pegaram só os dados de frequência e falaram assim, tenta entender como é que estava a pressão com base só no dado de frequência, do que você aprende lá em cima das coisas associadas. Rolou. Não é perfeito, não é diagnóstico, é informativo, mas eles treinaram o modelo por pura associação fazer uma coisa com a outra. Não estou dizendo que isso vai chegar nesse sistema, mas é o tipo de coisa que dá para fazer com os coletores de informações que já estão lá, que já existem lá. Né? Então eu fico muito curioso para saber o que é de melhorias para o acompanhamento de frequência cardíaca, porque pode ser um bando de coisa, não é dizer só, sei lá, a pequena variabilidade, porque isso é um indicador de estresse. O SRV, uma coisa assim. Então são mais métricas que você tira de um sensor que já está lá, o que é ótimo, né? Exato, e conforme os modelos de IA vão avançando, né? Que o Apple Watch em tese não tem Apple Intelligence, mas ele tem vários modelos ali que ficam identificando essas coisas de saúde, por exemplo. Isso a gente pode falar que é IA, de certa forma. Não é a Apple Intelligence, mas é IA. Né? Desde ser o machine learning que a Apple gostava de usar antigamente. Então, conforme esses modelos vão melhorando,
o sistema é capaz de identificar novas trends. Então, acho que vai ser algo nesse sentido. Eles devem desbloquear ali, né, a leitura de dados que já existem para identificar mais tendências a ter uma coisa X, a ter algum sintoma, que é sempre assim, né, o Apple Watch, ele é bem, como o Marcos falou, informativo, ele não dá diagnóstico, né, são poucas coisas. Acho que o eletrocardiograma ainda assim, com vários asteriscos, é uma das únicas coisas que a Apple realmente certifica para falar, tipo, ó, aqui tá um diagnóstico, muito entre aspas, mas vá no médico. O resto é sempre, olha, aqui não é um diagnóstico, né, é só uma informação. Mas sempre bom ter esse tipo de detalhe ali, né? Pra você saber o que tá acontecendo com você. Agora mesmo, né? Tô resfriado. Primeira coisa que 2 dias atrás, meu iPod já falou: ó, a temperatura durante o sono aumentou, sua respiração tá ruim. Aí eu falei: vem aí, não deu outra. Né? Então, o relógio, o sistema já consegue prever algumas coisas com base nessas informações. Você abre o app Saúde, tem 1000 dados lá. E geralmente você não entende tudo o que tá ali. E aí, usando esses modelos mais avançados, ele mesmo já te mastiga e fala, isso aqui tem tendência a ser isso aqui tem tendência a virar um resfriado, isso aqui é porque você bebeu demais. Então, acho que deve ser alguma novidade nesse sentido que vai vir no WatchOS 27, que é sempre legal, né? Nem todo mundo usa, mas é aquele negócio que é legal de ter, para que acaso um dia você precise ser avisado sobre alguma coisa, é bom que o recurso esteja ali. Mas agora, pegando né, a parte ali do projeto da ideia que eles tinham de lançar um Apple Health Plus, e que o próprio Ed Q cortou, é curioso, né, como a Apple sempre tão sedenta por lançar coisas, chegar num ponto que o Ed Q olhou e falou, cara, não vou fazer isso não faz sentido, e a gente já trouxe aqui o assunto do Fitness Plus, né, que temos ouvintes que usam, mas em geral não é uma plataforma tão difundida assim, e acho que realmente talvez a Apple tenha ficado com um pouco de receio de lançar mais um serviço que, no fim das contas, as pessoas não vejam tanto valor nele e ficasse lá esquecido. Ainda mais se tratando de saúde, né? Que fitness ainda é uma coisa. Agora, saúde, né? Se cobrar para talvez dar um diagnóstico que não é tão preciso, tal. Realmente, talvez a decisão certa foi não lançar isso agora e melhorando aos pouquinhos o que dá para ser feito, que eles têm mais certeza de que vai ficar bem feito, vai ficar legal. Ou pior, ficar com a imagem de que o quê? O seu relógio sabe que você está prestes a ter um problemão de saúde, mas você não pagou $8 por mês, ele não vai te contar. Que coisa mais horrorosa do que essa percepção? É que nem o negócio do SOS por satélite. Vai ser de graça por 2 anos. Mas e aí? Se daqui a 3 anos eu tiver um acidente de carro, se eu não pagar $4 por mês, você não vai chamar a ambulância? É difícil você passar essa mensagem. Como que você empacota isso, né? Perigoso. E para arredondar esse tipo de expectativa do que a gente pode ver a partir de... Faltam 2 semanas, Felipe. Que loucura. 3, talvez. Pois enfim, é, né? 2 semanas. 2 segundas-feiras. Que loucura, Felipe. Bom, a gente pode... O pessoal do Mac Rumors, acho, na verdade o Aaron Paris, que é tipo um consultor deles, né, reparou que a Apple registrou um domínio que é o genai.apple.com, subdomínio disso, que hoje aponta para nada, mas a Apple botou no ar isso agora, deve ter motivo, né, que a gente pode ver alguma coisa sobre isso em breve. Junto disso, isso também veio da Bloomberg nesses dias, uma das coisas que a Apple vai mostrar nesse fim de semana na WWDC é uma melhoria dos modelos generativos de imagem dela, com toda a parte lá, especialmente do Image Playgrounds, que até hoje você não vê muito as pessoas usarem. Ela usa 2 vezes, fala, bonitinho, legal. Aí nem abre, assim, aposto que menos de 1/3 das pessoas sabem que isso tá no telefone, menos de 1/3 disso abriu, menos de 1/3 disso usa, né? Então, junto com isso, ele tinha falado, vai ter um gerador de emoji direto agora embutido no teclado, sugerir proativamente Gmoji para usar como se fosse emoji. Isso de imagem também, junto com genai.apple.com. Dá para ver montando aí uma espécie de ecossistema que a Apple vai querer mostrar dessa parte generativa, não multimodal exatamente, mas né? Você pede um texto, vem imagem, já é multimodal, né? Mas parte de generativa mesmo, criativa talvez também. Nós vamos ter a WWDC 24, que deveria ter acontecido agora em 2026. Olha só que legal, né? Mas primeiro começando com essa parte do domínio, porque eu vi uma galera teorizando, vai ter um site para usar a Apple Inteligência Online. Eu acho que isso é um domínio interno, porque a Apple tem, por exemplo, um Siri.apple.com, que não é um site, não dá em lugar nenhum, você não consegue abrir, mas é um domínio que ela usa para requests da carangueja. Então, deve ser que ela está criando ali mais subdomínios para usar para requests de recursos de IA, e pode até ser um sinal de que, por exemplo, esses novos recursos vão depender mais dos servidores do que do processamento local. Mas sim, é interessante ter, né, uma confirmação que a Apple está realmente
trabalhando em novos recursos de IA generativa. A parte do Image Playground mesmo é triste, né? Porque é isso, muita gente nem sabe que tem, muita gente nem sabe que o negócio existe. E aí, mesmo que você vá lá brincar, eu mesmo já mostrei para alguns amigos, eles ficam, nossa, mas que imagem feia, nossa, o ChatGPT faz mais bonitinho, né? Pois é, né? Então, acho que tá na hora da Apple realmente dar um upgrade nessa parte do Gemoji mesmo. Então, parece que agora a Apple realmente pegou ali uns modelos mais avançados que vão criar imagens mais refinadas, mais bonitinhas, talvez não necessariamente mais realistas, que a gente sabe que a Apple tenta fugir um pouco dessa ideia de você gerar uma foto que parece uma foto, mas eu mesmo já brinquei um pouco com o Playgrounds, com o Gmoji, às vezes sai uma coisa meio grotesca, assim, a pessoa com um desenho com 3 dedos, né, ao invés de 5, umas coisas super esquisitas, então isso sim pode melhorar. Até achei uma coisa bem interessante que o Marco citou, que o Gurman fala na matéria dele, que hoje o Genmoji, quando você vai criar, ele esquenta muito o telefone, porque ele está processando tudo ali on device, e isso, né, faz você gastar mais bateria, por exemplo. E o Gurman sugeriu essa parte de predição. O que eu imagino é que talvez quando o telefone estiver plugado na tomada, ele já vai ficar entendendo possíveis comandos que você daria para o Genmoji, para já deixar tudo isso criado, para quando você for gerar, já tem lá sugestões, e aí você não gasta a sua bateria, por exemplo. E se funcionar bem, pode ser bem interessante. São recursos, né, convenhamos, bobinhos, mas que se a Apple acertar e fazer direito, pode ser que mais pessoas usem. 100%. E assim, você falou, né, bota no ChatGPT e faz melhor. O ChatGPT tá embutido no Image Playgrounds, né? Mesmo assim, é diferente resultado, então a gente nem lembra disso, né? O que é muito curioso. Enfim, isso é o que a gente pode esperar, uma das coisas, né, que a gente pode esperar que chegue aí na WWDC de IA. Agora, nessa última semana, se publicou um texto interessantíssimo na Macworld falando sobre como a Apple fez o iPhone dos sonhos. E por que ninguém quer? Esse iPhone dos sonhos que a Apple fez. Quer falar desse texto? Achei ótimo. Vamos falar disso então. É aquela história do iPhone Air, porque, enfim, conversando até com algumas pessoas lá da Macworld, algumas pessoas que usam o iPhone Air até hoje, e sempre tem aquela história, pô, o iPhone Air é tão lindo, né? Eu mesmo, eu nunca testei o Air pra valer, mas eu tive contato com ele nos eventos da Apple que eu fui agora, já brinquei em alguns momentos com ele. E você fala, pô, que telefone bacana, né? Que telefone legal, ele é fininho, ele é bonitão. Mas por que ninguém quer? E aí a abordagem do artigo é essa, que quando você começa a olhar todos os asteriscos, tudo que você abre mão para ter um telefone fininho versus o preço dele, a coisa não faz mais tanto sentido assim. Então, né, a gente tá falando de um telefone de $1.000 que, pô, não tem nem 2 câmeras. É um telefone de $1.000 que tem uma bateria que deixa a desejar. Então, ele é fininho, ele é bonitão, ele tem a lateral que, né, cromada. É lindo, assim... É irônico, porque eu lembro que antigamente, quando a gente volta ali na época da a Apple do Johnny Ive, pô, a gente sempre comemorava o telefone mais fino, né? Tinha um slide, agora ficou tantos milímetros mais fino. A gente, Só que chegou num ponto que agora a gente tem o telefone fino, aí eu olho pra ele e falo, tá, mas não é isso que eu quero quero um telefone com mais bateria, eu quero um telefone com mais câmeras. Acho que a percepção que a gente tem do telefone mudou também, né? Então o artigo ele vai meio que pra esse lado, que a Apple fez o telefone dos sonhos, mas muita gente percebeu que não é bem isso que eles queriam, né? Foi assim, as limitações eu acho que foram um ponto importante e, assim, tem um pouco de inexplicabilidade do que não pega, né? Às vezes você lança um negócio que pode ser muito legal, não pega. E você vê, todo o ranking que sai, os 10 telefones mais vendidos do último trimestre. Tem iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max, iPhone 16 e o Air não entra. Daí vai Samsung, não sei o que lá, Xiaomi, não sei o que lá, e acaba o ranking. E ele nem entrou, né? Então não pegou mesmo. Uma coisa que ficou famosa, o lance das câmeras, né? Que eu falei, isso mata muito. O que as pessoas mais querem? Outro sempre sai ranking, né? Que as pessoas mais valorizam em telefone. Cara, até hoje é bateria e câmera. Se você falar que a bateria é dura, que a câmera ficou melhor, não precisa nem falar o que é. Melhorou a câmera, que é o que se fala sobre iPhone desde sempre, né? Pronto. Agora tá aqui o iPhone e ele é fininho, mas que ele é fininho. Ah, então ele tem uma câmera. A pessoa nem escuta o resto que você tá falando. Ele tem uma câmera, acabou, né? Aí pode ter colocado, na verdade, são 2 em uma, porque se você apertar aqui, não sei o que lá. Até se explicar isso, a pessoa já comprou o outro telefone, né? Então, acho que foi meio por aí. Deixar ele mais fino, toda a parte técnica dele, ela é outro milagre tecnológico. A chip dele ali, toda a parte dele tá no icônico platô da câmera, ele inteiro mora ali. Lindo, mas não rolou, né? Então, o jeito
bonito dele, eu espero, por exemplo, que os próximos, essa parte de aço inoxidável, a cara glossy dele, eu acho linda, 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 linda. Quando teve o anúncio, eu consideraria pegar. Aí eu vi e falei, não, é muito legal pegar, mexer e tal, mas eu que não tiro muita foto, não encararia essa uma câmera que são duas. Pra mim, pegou muito o lance da cor, porque a Apple falou, tem o azul, o branco, o dourado e o preto. Não, tem o branco, tem o branco, tem o branco e tem o preto. Esse lance dessas cores, né, esse resquício de cor que ela conta, assim, não rolou também, né? Mas é um conjunto da obra. Acho que o mundo não estava pronto ainda para notar que às vezes não precisa ter as 3 câmeras e que a bateria... Não vi tanta discussão sobre a bateria, se dura, se não dura. Teve até o acessório mesmo, né, que ela lançou para complementar, caso a pessoa precisasse muito. Isso nem foi uma questão. As pessoas nem chegaram nisso, eu acho, sabe? Só não pegou. Você pega uma timeline alternativa, esse telefone vendeu horrores. Só porque às vezes pega, às vezes não. Esse não pegou, né? E a Apple já tirou a ênfase disso, nem comunica mais ele, tá esquecidaço no rolê. O iPhone 5C dessa geração, sabe? Passou, não rolou. Ou 10R, né? Que também nem lembra que existe. Não pegou. Pois é, quem sabe numa próxima. Uma coisa que eu defendo, talvez vá fazer sentido quando a Apple conseguir fazer o Air ser o iPhone base no sentido de ter pelo menos 2 câmeras, ter ali uma bateria ok e que não custe $1.000. Se ela conseguir deixar o iPhone base mais fininho, as pessoas vão amar. Agora, pagar mais caro pelo mais fininho, que faz menos, aí né, a galera olha e fala, pô, ou eu economizo e vou pro base, ou eu gasto mais e vou pro Pro. Ele ficou meio perdido, ele ficou meio esquecido na linha mesmo. E um segundo texto, você estava produtivo semana passada, com 2 artigos de opinião que você publicou na semana passada, foi sobre como o iPhone 18 Pro tá cada vez mais com cara de que vai ser o iPhone 8 outra vez. Por quê? Eu fiz esse paralelo com o lançamento do iPhone 8 e do iPhone 10 lá em 2017, que acho que foi, tirando ali a parte do iPhone 5C, foi a primeira vez de fato que a Apple lançou 2 novos iPhones diferentes. Né? Então, ela tinha o iPhone 8, que era a continuação do iPhone 7, então tinha um design parecido, um chip mais novo, mas era um iPhone novo que todo mundo já esperava. E teve o iPhone 10, que de fato era um aparelho diferentão. E aí eu trago esse paralelo justamente porque agora a gente tem os rumores de que a Apple vai lançar o iPhone 18 Pro, que vai ter o design do 17 Pro, não deve mudar muita coisa além das cores, o chip mais rápido, a câmera melhor. E aí vai ter o iPhone Ultra, o dobrável, que esse sim vai ser diferentão. E aí eu trago essa comparação justamente para lembrar que apesar do iPhone Ultra com certeza ser o iPhone que vai chamar a atenção, vai ser o iPhone mais diferentão, vai ser o iPhone que vai empolgar a galera, tudo indica que ele vai custar bem mais caro do que o iPhone, o Pro, né? Então, enquanto hoje você vai ter o iPhone 18 Pro, sei lá, custando $1.200, tem rumores aí que o iPhone Ultra vai custar $2.000. E a gente tá falando talvez da configuração de entrada dele. Então, aí tem armazenamento e tudo. Então, vai ser um aparelho diferentão, mas um aparelho caro. E aí eu trago ali na matéria que, apesar do iPhone 18 Pro provavelmente não ser o que vai ser o mais empolgante do ano, ele com certeza vai ser um aparelho que muita gente vai comprar, não que vai ser um estouro de vendas, mas que a maioria das pessoas que escolherem trocar de iPhone nesse ciclo, elas devem optar pelo 18 Pro, porque é isso, é uma diferença de preço muito grande, mesmo lá fora. Tem os entusiastas que sempre vão querer comprar o dobrável, o diferentão, mas que o aparelho principal pode ser o 18 Pro mesmo e não necessariamente o iPhone Ultra todo diferentão. Ok. Eu intencionalmente não li esse texto porque eu queria ouvir a sua impressão de base aqui para poder partir. Okay. Eu achei muito curiosa a imagem mondriânica dos iPhones todos colocados ali por cima. E é curioso porque eu, na época, comprei justamente o iPhone 8. E primeiro que ele tinha a opção vermelha, eu sempre achei o vermelho lindão, né? Então, eu usei por anos e anos e anos. Do 8 eu fui por, sei lá, pro 13. Fiquei um tempão com ele que foi aquilo de eu começar a sacar que eu não precisava começar a trocar tudo no mesmo. E pra mim tava ali o suficiente. Tive uma rejeiçãozinha ao iPhone 10, então pra mim não foi. Que é ao contrário dos próximos, todos, tanto de aniversário quanto o dobrável. Já falei que eu tô conceitualmente curioso em relação ao dobrável, apesar de ainda não entender por que essa categoria existe. Ela existe porque se você fizer, vai vender um pouquinho. É até hoje o que eu saquei, né? E o de 20 anos mesmo, esse eu tô mais curioso, que seria, sei lá, esse aço inoxidável, o bonitão, com uma tela ainda mais
a camada mais fininha ainda entre o dedo e a tela, e polarização, até o Face ID embaixo. Aí eu gosto também. Rumor de daqui a 2 anos. Mais do que pode chegar. Mas tá, fez sentido esse paralelo. Bom, digam pra gente o que vocês acham a respeito de tudo que a gente comentou, não só a respeito de talvez o iPhone 18 Pro, se o iPhone 8 mais uma vez, vai em gigahertz.fm/feedback. Os links do que a gente comentou vocês encontram em gigahertz.fm/fonte/201 ou aqui no seu player de podcasts. Obrigado a Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam reviews, avaliações, perguntas, comentários de quem recomenda a fonte também para mais gente poder conhecer o podcast. E a você, Felipe, por semana após semana, mesmo resfriado, ajudar todo mundo, inclusive eu, a fazer sentido do que sai lá de Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado à audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e nos Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes, apresento por aqui o Área de Trabalho, Área de Transferência, apresento para a Lura o IA sob controle e os meus textos vocês encontram no 95 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.